Meus amigos, o mercado de TV está passando pela maior reviravolta dos últimos 20 anos. Desde 2006, a Samsung domina o cenário global e ninguém vende mais TVs do que eles. Ou melhor, ninguém vendia mais que eles. Ninguém. Mas o jogo virou. Dados exclusivos mostram que em dezembro de 2025, a gigante coreana perdeu a liderança mensal de envios globais para a chinesa TCL. E não foi só uma troca de posições no topo. O ranking das 5 maiores fabricantes do mundo mudou drasticamente. Tem gigante do varejo comprando marca famosa para entrar no top 5. Tem chinesa saindo da lista por erro de estratégia e, claro, a previsão de que a coroa anual pode mudar de dono já em 2026. Hoje vamos analisar esses números, explicar a diferença aí entre vender TV e ganhar dinheiro, com um paralelo essencial aí que eu considero pelo menos com o mercado de smartphones e te contar porque 2027 pode marcar o início de uma nova era com a união TCL e Sony. Começando aí com dados oficiais, todos apurados pela Counterpoint Research. Em dezembro de 2025, a TCL assumiu a ponta no volume de TVs enviadas para o varejo, com 16% de mercado, contra aí 13% da Samsung. Isso acontece pela segunda vez na história, porque já tinha acontecido também aí um ensaio parecido em dezembro de 2024. Então a TCL provou que o trono da Samsung não é mais tão blindado. O império de 20 anos agora parece ter uma rachadura aí que a TCL quer explorar. Mas para entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa olhar para o top 5 global completo, porque teve uma dança das cadeiras por aqui. Em número 1, em dezembro, foi a TCL, impulsionada aí pelo crescimento explosivo de mini LED e telas gigantes. A marca, como eu já mencionei, ficou com 16%. Número 2, a Samsung com 13%. Ela caiu para o segundo lugar nesse ranking mensal, sofrendo aí com uma queda de envios que começou lá em outubro e foi até o final do ano. Número 3, Hisense, outra gigante chinesa com 12%. Mantém aí o terceiro lugar, mas acendeu um sinalzinho de alerta. A marca sofreu bastante aí com a retração do mercado doméstico lá na China, o que freou o crescimento global da empresa. Número 4, a marca que a gente adora aqui em OLEDs, a LG, que segue firme focando nesse segmento e que apresentou um certo crescimento aqui na América Latina. E em número 5 na nossa lista está o Walmart, isso mesmo, a rede gigante de supermercados, que já tinha a marca ON, comprou a Vizio e hoje tem 5% de participação e sem dúvida é a maior surpresa. Mas calma, antes que alguém decrete aí o fim do império, de tudo que a gente está falando que a TCL passou da Samsung, é importante olhar para a foto, para o panorama geral do ano de 2025 como um todo. No acumulado, a Samsung ainda segurou a liderança global, mantendo 17% em 2025 e, cara, isso completa 20 anos na liderança. São 20 anos em que a Samsung lidera o ranking de vendas de TV, ou melhor, de envios de TV para o varejo, que no fim das contas se concretiza muitas vezes em vendas, e a TCL diminuiu essa distância. Hoje a TCL está com 16%. Ou seja, a diferença aí, que antes era uma vantagem folgada, agora é apenas de 1 ponto percentual. E já sabe, né? Não importa se você vai comprar uma TV topo de linha ou uma custo-benefício, uma Samsung, LG, TCL, o que importa é que com os grupos de oferta do mundo conectado, você pode pagar menos por isso. A gente tem grupo no Telegram, no WhatsApp, o QR Code está na tela, você escaneando, vai para lá e as melhores ofertas de TV, celular, drone, enfim, qualquer eletrônico e até a meia que você pode estar precisando trocar vai estar por lá. Então, os links também vão estar na descrição. Então, o que está acontecendo aqui é que a Samsung venceu o campeonato nos pontos corridos, mas a TCL já mostrou que tem motor para ultrapassar a líder em qualquer curva aí de 2026. O Walmart também entrou para o top 5 global ao comprar a Vizio, como eu mencionei, e quem não sabe, o Walmart já tinha a marca ON e com a aquisição da Vizio, associado aí à sua imensa rede de supermercados dos Estados Unidos, abocanhou cerca de 5% do mercado global. A estratégia aqui é clara, TV barata, na prateleira do mercado, ganhando no volume e nos anúncios exibidos na tela. Porque sim, agora a Walmart tem um sistema operacional próprio e pode controlar tudo que passa nesse sistema. E imagina se essa moda pega aqui no Brasil, né, galera? Teríamos a TV da Lu ou a TV do quer pagar quanto? Já até imagina os memes que iriam rolar por aí. Mas a gente também precisa falar da Xiaomi, que foi quem pagou o pato. Ela é a queridinha dos brasileiros e caiu para a 6ª posição, saindo aí do top 5 global. Xiaomi não tem TVs no Brasil, mas a marca tentou aí subir de nível, lá na China, focando
focando apenas em TVs mini LED Premium, tentando meio que imitar a estratégia da Samsung, e acabou abandonando o volume das TVs baratas e perdeu esse espaço para Hisense e TCL. Agora, vamos analisar isso um pouco mais friamente, para entender também se a Samsung está quebrando aí ou se é estratégia. Para isso a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro deles é o de shipment, que é o dado da notícia em si que eu estou falando. É quantas caixas, quantas TVs saíram da fábrica para as lojas. A TCL ganhou aqui em dezembro e a Samsung acabou liderando ao longo do ano por 1%. O segundo conceito é o sellout. Esse aí é basicamente a venda real pro consumidor. É o dado de quando você vai lá na loja, faz o Pix ou passa o cartão e leva a caixa, a sua TV, para casa. Geralmente é um atraso entre o envio da fábrica e a venda final, fica no estoque aí do varejo, por aí vai. E é aqui que a gente vai ver se o consumidor realmente escolheu aquela marca ou se o estoque está apenas parado lá na loja. E o último conceito aí é o faturamento, basicamente a receita. É quanto dinheiro realmente entrou no caixa da empresa. E aqui a gente traça o paralelo com o mercado de smartphones que eu sempre comento. No mundo de mobile, a Samsung geralmente lidera em vendas porque vende muito mais celular, por exemplo, da série Galaxy A, enquanto a Apple lidera largamente em faturamento. Já nas TVs, a Samsung meio que virou a Apple. Ela vende hoje, pelo menos em dezembro, menos TVs que a TCL, mas domina largamente quando o assunto é faturamento. Ou seja, a empresa, mesmo vendendo menos ou igualando em 2025, teve 30% de todo o dinheiro do mercado global de TVs, enquanto a TCL fica entre 13% e 15% do faturamento. Samsung foca em vender TVs mais caras, TVs mais premium, enquanto a TCL e o Walmart estão brigando aí pelo volume de massa. Mas vale um parênteses aqui, quem acompanha o canal sabe que a TCL recentemente lançou a tecnologia SQD Mini LED e está focando bastante em TVs premium, investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, justamente para brigar por esse segmento mais premium, com produtos recém-lançados como C8L, C9L e a X11L, linhas que infelizmente ainda não estão sendo comercializadas em escala aqui no Brasil. Bom, mas como fica então o futuro do mercado de TVs? Samsung ainda segurou a liderança anual em 2025, mas como a gente viu, a diferença caiu apenas para um ponto. Analistas já prevêem 2026 pode ser o ano da virada. Se a tendência continuar, TCL pode ultrapassar a Samsung não só em dezembro, mas o ano todo, ou ao menos em vários meses, em volume de envios. Mas imaginando aí que o jogo não vira em 2026, a chinesa ainda tem aí uma carta na manga para 2027. Como eu já falei aqui no canal, é a consolidação da parceria com a Sony. Nessa joint venture, a TCL fabrica o hardware, a carcaça, ou seja, o painel, mas a Sony continua aí sendo o cérebro da operação, mantendo seus processadores XR exclusivos e a sua calibração de imagem e qualidade de cinema. E isso, pessoal, é gigantesco. Ter a Sony, a marca mais exigente em qualidade de imagem, usando sua manufatura, valida a TCL no segmento premium. Então, em 2027, essa estratégia deve estar madura, deve estar chegando no mercado, posicionando a TCL não só como a marca do custo-benefício, mas como uma potência tecnológica respeitada. Mas claro que a Samsung não vai ficar parada, de braços cruzados, esperando a TCL ultrapassar a empresa. Eles continuam imbatíveis, onde a margem de lucro é alta. Samsung domina aí mais de 50% do mercado global de TVs que custam acima de $2.500. Ela é a única fabricante desenvolvendo hoje TVs em 8K e lidera o nicho futurista aí de micro LED e apostando firme no mini LED RGB. A estratégia parece ser: deixa a TCL e o Walmart brigarem pelo volume lá embaixo e nós vamos ficar com o lucro aqui em cima. Ao menos da boca para fora, né, pessoal? Porque certamente a Samsung gostaria de liderar em todos os segmentos. O problema é ter resposta para as chinesas no custo-benefício. Outro ponto crucial aqui, e principalmente para a Samsung, é a questão do OLED. Historicamente, a LG domina isso, são 12 anos como líder em volume total, e em 2025 fechou com 52% do mercado. Mas a Samsung entrou com o pé na porta com o QD OLED, focando no público gamer e roubando fatia de mercado da LG muito lá na América do Norte, ou seja, Canadá e Estados Unidos. O que mantém a LG na liderança ainda é a escala. A empresa tem uma linha mais ampla, com formatos que vão de 42 a 97 polegadas. E a Samsung fica mais restrita aí aos tamanhos intermediários, entre 55 e 83 polegadas. Fora isso, a G5 conseguiu se recuperar bem no ano passado,
trazendo mais brilho e acirrando a briga das OLEDs topo de linha com a S95F. Isso fez com que a LG terminasse o ano com os 52% do mercado de OLED que eu já mencionei, mas a Samsung pela primeira vez chegou à casa dos 30%, muito devido à queda da volume, da escala da Sony, que perdeu, apesar de ter ótimas TVs, um volume de mercado, principalmente nesse setor. E olha que curioso a reviravolta. A Samsung, que sempre criticou OLED, falou de burn-in, falou da falta de qualidade e longevidade dos painéis, hoje briga para tentar conquistar a liderança nesse segmento contra a LG, que é a empresa que sempre apostou nisso. Mais curioso ainda é que para conseguir atender a enorme demanda de modelos OLED de entrada, a Samsung teve que fechar um acordo histórico para comprar painéis WLED da própria rival LG Display. Ou seja, a Samsung usa a tecnologia da LG nos modelos mais simples, mas mantém os seus próprios painéis QD-OLED nas linhas topo de linha, como a S95F. É aquela velha história, né, pessoal? Se você não pode vencê-los, compre deles, adicione aí um valor e venda mais caro com a sua própria marca. E para fechar, o que esperar agora de 2026 é ano de Copa do Mundo e, historicamente, essas vendas explodem em anos de Copa do Mundo, Olimpíadas e por aí vai. Mas temos um problema aqui. O preço dos painéis LCD está subindo nesse primeiro trimestre justamente por causa da escassez de alguns componentes. Sem falar da questão da memória RAM. Afinal, TV tem menos, mas continua tendo memória RAM. E elas também estão mais caras. Então, com esse custo de produção mais alto, o preço final das TVs deve subir. Isso favorece a quem? Bom, a TCL e marcas como o Walmart. Num ano de Copa com preços altos, o consumidor brasileiro e mundial até vai buscar custo-benefício. E se a Samsung não tiver uma resposta rápida para a linha de entrada, 2026 será de fato o ano em que a TCL deve assumir a liderança global no volume. E um resumo da ópera: o mercado mudou, temos um novo top 5, a Xiaomi saiu, o Walmart entrou e a TCL está a um passo aí de tirar a coroa de 20 anos da Samsung em volume.